Este podcast é um oferecimento. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Liderando com Fé. É isso aí, né, pai? É isso. Mais um dia especial. Opa, hoje bem especial. Bem especial. Faremos um esquenta aqui, ó, do Global Leadership Summit, a maior conferência sobre liderança do mundo. Vamos bater um papo aqui. Mas... Com mestre de cerimônia. Com mestre de cerimônia, um grande amigo nosso. Cerimônias, já foi facilitador Summit. Já esteve lá em Chicago 2 vezes, já participou várias vezes aqui em Campo Grande. Sim. Tenho certeza que ele tem muitos aprendizados, mas vai ser um bate-papo, porque você também vai compartilhar como que o Summit hoje vai ser diferente. Impactou sua vida. Vai ser diferente, como o Summit impactou a minha vida. Mas antes disso, antes de nós prosseguirmos aqui, eu vou pedir pra esse pessoal lindão aí que tá nos vendo o seguinte. Olha aí, ó. Ó, se você tá gostando desse conteúdo aqui, desse bate-papo, curte aí. Por favor, deixe o seu like aí, que ajuda muito o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e assim ele espalha pra mais pessoas. Se tá impactando a sua vida, tá sendo relevante pra você, compartilha também com o pessoal aí da sua igreja, da sua faculdade, da sua empresa, com seus familiares, que eu tenho certeza também que se impactou você, vai impactar eles. Não esqueça de se inscrever, né, pai? É, porque se a pessoa não se inscreveu, pode se inscrever. Pode se inscrever agora, não custa nada, ela vai receber ali a notificação, só apertar o sininho. Aperta o sininho. E comenta aí o que você tá achando. Mas sem mais delongas, seja bem-vindo, José Luiz Charbel, nosso grande amigo, pela segunda vez aqui, viu? Obrigado, pessoal. É um prazer sempre estar aqui. É a segunda vez que eu tô aqui no podcast Liderando com Fé. Nós. E para mim sempre é um prazer estar com vocês, a gente fazer esse bate-papo sobre o maior congresso de liderança do mundo. Isso. Tem impactado não só os Estados Unidos, mas mais de 110 países. Os números do Summit, a gente vai falar isso, né, Ronaldo? Vamos falar. Os números do Summit impressionam, né? Então, eu acho que a gente tem muito para contribuir com quem está nos assistindo e com toda a nossa sociedade local aqui. Bom demais, é isso aí. Bom, pai, então vamos introduzir aí, talvez, né? A gente vem falando aqui ao longo aí dos últimos, pelo menos, 5 episódios do Summit. Falamos já ano passado sobre o Summit, mas talvez tenha algumas pessoas que pela primeira vez estão aqui nos ouvindo, nos vendo, e que talvez estão pensando, cara, o que é esse Global Leadership Summit? O que é o Summit? Você que é o champion do Summit aqui em Mato Grosso do Sul. Falar do Summit, rapaz, é maravilhoso e flui fácil. Ó, só para você entender, o Summit ele acontece primeiramente lá em Chicago. Estados Unidos. Estados Lá Unidos. em Illinois. Aliás, não é bem em Chicago, é uma cidade ali ao redor, mas na grande Chicago. Na Grande Chicago, isso. E olha, acontece num lugar maravilhoso, com, assim, uma qualidade sensacional, como diz o nosso amigo lá, sensacional. Sensacional. Realmente são gravados vídeos de altíssima qualidade e essas palestras são gravadas ali em Chicago, elas correm o mundo, como você já disse, mais de 110 nações pelo mundo. Olha. E aqui no Brasil, elas são dubladas profissionalmente, tipo dublagem de cinema, né? Como a gente tava dizendo na live lá, que a gente teve, ó, você não viu a live do canal do Zé Luiz Charbel? No Instagram dele lá. No Instagram. Foi ontem, né, que vocês fizeram. Isso aí, é só... Confere lá. O que é? Qual arroba? @ Zé Luiz Charbel, tudo com isso Z, aí. Zé Luiz Charbel. Boa. Entra no Instagram lá para conferir nossa live, que tem um material muito legal com o Ronaldo, falando um pouco do Summit e como que é essa dinâmica aí. Legal. Isso aí. E as coisas se completam. Então, como a gente estava falando, 110 nações, com uma dublagem profissional. E eu estava brincando com o Zé, que não é aquela... Você já assistiu também? Filme no YouTube, aqueles filmes assim que tem aquela dublagem que a pessoa fala, mexe a boca, depois que sai o som. Ou depois. Você já viu desses, Gabriel? Gabriel, nosso editor ali, ó. É assim, coisa... Esse não, profissional, uma coisa muito boa. Inclusive, eles escolhem as vozes de acordo com a voz parecida com o original lá, de quem fala. Para dar realmente aquela impressão de realidade mesmo. E você assiste aquelas palestras... Inclusive a moça do Grammy, né, que faz a dublagem, né? Não, lá, né? Lá. A tradução... A tradução simultânea em Chicago, sim. É a moça do Grammy lá legal. faz. Mas a dublagem são profissionais de dublagem. Até, inclusive, antes,
era através de legendas, né? Mas Sim. imagina você lê a legenda, você anota. Hoje não é dublado, você tem lá o seu caderninho, que nem o meu caderninho. Caderno do participante. Você vai lá, tem o caderno do participante, tem para você anotar e você ali na mesma hora que você está participando daquela conferência, você está interagindo, porque tem facilitadores que também são muito especiais, muito bem treinados. Tem todo um treinamento específico para esses facilitadores. Para quê? Para que você possa ouvir uma palestra que você vai aplicar no seu dia a dia. Facilitadores bons como Gabriel Batista. Isso aí, tamo lá. Nosso host aqui Estamos um dos lá. facilitadores do Summit. Então, você vai lá, participa e com certeza nessa conferência é uma conferência que você pode aproveitar de tudo que está sendo falado e aplicar no seu dia a dia. Em qualquer ambiente, você está pronto para aplicar essas palestras. Bom, então vamos lá. Então o Summit é uma conferência sobre liderança. Isso. Ela é a maior do mundo porque ela está presente, a última vez que eu vi, mais de 130 países. Olha aí, o Gabrielzinho corrigindo a gente, que era, Você chega tá era vendo? 110. Eu aí, ó. também Eu acho que era 130. Bom, enfim, mas eu acho Não, que é mas eu 130. acho que chegou a 130. Aqui no Brasil está presente em todas as capitais. Isso. Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul temos também o Summit Pantanal. Sim. Lá em Chicago, mais de quantas mil pessoas que Meu aparecem Deus, lá? não dá, sabe por quê? Não dá para contar, porque também tem, ao mesmo tempo Não, que mas lá- acontece, são 7.500 pessoas. 7.500 pessoas. Fora os sites que estão na mesma hora, direto ali, interagindo com Chicago. Por isso que a gente fala que é a maior conferência de liderança do mundo. Sim. Ele é um evento cristão, pai? Acontece em igreja, ele é cristão, é religioso. Bom, a gente estava até comentando, né, Zé? Ele não é um evento religioso. Ele é um evento que pode ter, você pode dizer que tem princípios cristãos. Mas assim, ele não é um evento religioso. Inclusive tem gente que fala no Summit que não professa a mesma fé. Sim. Alguns palestrantes do Summit não são necessariamente cristãos. Mas a gente tem uma máxima de dizer que nós podemos aprender com todos, Gabriel. Boa. Show de bola. E você tava comentando, então, que o cara recebe lá, né, Zé, o caderninho do participante. Sim. Então, ele não é um evento online. É um evento que a palestra é em vídeo, mas ele é presencial. Sim. Porque tem os momentos da cerimônia, que inclusive o Zé vai coordenando ali, vai liderando, e tem os momentos da facilitação. Sim. Que aquela pessoa recebe o caderninho do participante Sim. e cada palestra tem perguntas a respeito da palestra em que a pessoa consegue colocar em prática, né? O que eu acho legal, cara, Aham. é salientar que o Ronaldo tá falando de não ser um evento religioso, ele é um evento com uma cara corporativa. Boa. Né? Então, o Summit ele tem essa pegada corporativa, essa pegada business, voltada para o líder, né? Voltada Legal. para aquelas pessoas que desejam melhorar na sua liderança. Então, toda a dinâmica que acontece para o Summit, ele acontece a fim de melhorar a pessoa, porque nós temos um mote, né? Que quando um líder melhora, todos ao seu redor melhoram. Isso quem fala é o Craig Rochelle, o champion global, né? E isso é interessante, porque quando a gente olha para a pessoa, a gente fala, cara, o que a gente pode impactar a vida das pessoas que nos cercam? Então, o Summit é muito voltado para isso. Isso nos ajuda muito no mundo corporativo. Legal, legal. Inclusive, um dos fundadores é o Bill Hybels, que é um grande autor best-seller de liderança, além também de ser pastor, né? E hoje o grande champion do Summit é um dos maiores influencers, né? Sim. No seu canal do YouTube. Ele tem um podcast sobre liderança que está entre os 5 mais assistidos nos Estados Unidos, que é o Craig Rochelle. Eu acho que no Spotify, se eu não me engano, sobre liderança especificamente, ele é o mais Acho que ele é ouvido do mais isso. Olha só. Então, você está vendo? Ó, vocês estão tudo atualizando. Antes eles estavam entre os 5. Sim. Agora já é o mais ouvido. Olha que Show. interessante. Bom, aproveitando aqui ainda mais a presença do nosso grande amigo José Luiz Charbel. Você é empresário, né, Zé? Sim, aham. Tem uma empresa de serviço que presta serviço terceirizado, certo? Um dos meus negócios, sim, é Isso. voltado para a área de terceirização de serviço. Boa. A gente fornece mão de obra para a área de limpeza, portaria, segurança, Legal. enfim, toda essa área, recepcionista, motorista, tudo que envolve fornecimento de mão de obra, nossa empresa atua. Então se você tá precisando, já Isso aí, já contrate tô fazendo a merchan. Empresa aí, J fala, Charbel. Leva o nome da nossa família, J. Charbel Serviços Terceirizados. Boa. Então nós estamos ali para atender e servir você bem. Show de bola, é isso aí. E assim, como a gente comentou, você já participou 2 vezes lá em Chicago, se eu não me engano. Sim, foram duas né? vezes, isso. Aqui em Campo Grande
tá sempre eu acho que participando, faz quase parte todos. com a gente, quase todos. Se talvez faltou Talvez, foi um ou dois. exato. Uhum. Assim, por que você gosta, Zé, do Summit? Aham. Agora falando nas suas palavras, assim, Sim. qual que é a diferença que ele faz na sua vida? Então, cara, o Summit, pra mim, ele causa, como eu disse no início, né? Ele causa um impacto na minha liderança, porque eu percebo essa frase, quando um líder melhora, todos ao seu redor melhora, isso é real pra mim. Isso acontece comigo, porque eu uso muitos materiais do Summit para melhorar a minha liderança, não só no meu negócio, não só sendo um melhor líder dentro da minha organização, elevando o nível do meu time, trazendo as pessoas que eu enxergo que estão dentro do meu time, que têm capacidade, e melhorando. É bem aqui, afiando o machado, né? Mas não só na minha empresa. Eu me torno um melhor líder dentro da minha casa, liderando a minha esposa, liderando as minhas filhas, liderando a minha família, né? Então, o Summit, para mim, agrega muito na minha liderança, não só corporativamente, mas Legal. dentro da minha família, dentro do meu ministério, dentro daquilo que eu estou proposto a fazer. Então, eu uso muito o Summit, né? Às vezes nos bastidores a gente fala, poxa, mas como otimizar o Summit? Como melhorar, trazer o Summit para algo prático? E dentro do meu negócio, eu uso muito o Summit. Isso que eu ia te perguntar, que eu vejo você Isso. postando foto lá, os treinamentos de segunda-feira. De lá sexta-feira, da- toda sexta-feira. sexta, isso, aham. Da sua empresa. Mas como que você traz? Assim, você traz um tema específico? Sim. Como que funciona? A gente tem uma reunião toda sexta-feira de alinhamento gerencial na empresa. Aham. Então, lá dentro como nossa empresa é uma empresa que a gente chama de empresa confessional, ou seja, a gente tem os princípios bíblicos cristãos dentro da nossa empresa, dentro da nossa missão, visão e valores, dentro da nossa cultura. Nós temos um momento de oração, participa quem quer, quem deseja. E nós temos ali o alinhamento do que rolou na semana, o planejamento do que vai acontecer na semana seguinte. E dentro disso, no meio disso, eu sempre estou avaliando os nossos indicadores de desempenho lá. E eu percebo, poxa, o que o time precisa mais? Então eu sempre procuro no material do Summit o que vai falar mais com a equipe naquele momento. E aí eu acredito que seja um papel do líder trazer isso para sua equipe. Né? Se você quer... A tua equipe é muito a cara do líder. Sim. Então, se você quer que a tua equipe seja melhor, você precisa não só andar com pessoas melhores, você precisa tornar as pessoas melhores. Legal. Né? Então, eu uso muito o material do Summit, né? Os próprios manuais do participante ali, né? E trago um drop ali daquela semana, né? A gente não fala tudo de uma vez. Você vai Lógico. trazendo o drop e trabalha aquilo. Até porque você que vai fazer o Summit pela primeira vez, quando você pegar o manual do participante, você tem ali as palestras divididas com todos os pontos específicos e principais referente àquela palestra. Então você pode trabalhar com a tua equipe aquilo ali, né? Especificamente por uma necessidade que você tenha dentro do seu time. Você pode dar se lembrar agora, assim, algo específico, assim, que talvez... tá algum problema na comunicação ou alguma situação que você lembra, assim, ou de bate-pronto? Cara, de bate-pronto eu não lembro de nenhuma situação específica do Summit, mas o último Summit nós fizemos, eu me lembro da Vanessa Van Edwards, Sim, do uma livro grande que palestrante do Summit. de um livro, nós estávamos falando ontem, me fugiu o nome do livro. Enfim, daqui a pouco eu pego o nome do livro aqui. Mas é sobre comunicação. Sobre comunicação, exatamente. Até li esse livro e dei para minha filha ler. E nós trouxemos alguns capítulos do livro dentro do treinamento da equipe. Olha que legal. E aí foi legal, cara, porque a gente percebeu, o que eu percebi dentro desse treinamento com as meninas, que elas mesmas começaram a ver alguns ruídos de comunicação entre a equipe, através do livro. Então, assim, é o drop do treinamento, você olha aquilo ali e fala, nossa, mas eu não parei para pensar que eu agia dessa forma. E a gente começa a olhar os nossos pontos cegos, né? Cara, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar a comunicação. Lembrei de um agora. O último do Craig Rochelle, que fala sobre cultura de confiança. Legal. Ele tem 3 pilares lá, transparência, consistência e mais algum que eu esqueci. Mas nós temos implantado muito sobre a política de confiança dentro da empresa. O que é? Cara, você não fofocar, você não falar de um funcionário para o outro, entendeu? Que legal. E isso tem sido muito real. Nós tivemos 2 problemas de fofoca dentro da empresa, sabe? Aquele lance de um fala para um, fala para outro, de repente todo mundo tá sabendo. Nós chamamos a pessoa, chamamos quem fofocou, né? Usar essa palavra. Sim. E nós confrontamos. Que é o dia a dia. Exato. É isso que eu quero trazer a realidade. E a fofoca intoxica o Exatamente. ambiente, né? Verdade. Traz toxicidade para o ambiente. E a gente trouxe aquilo ali e nós matamos na raiz, cara. Olha que legal. Então, o que eu percebi?
que o cara que fez a fofoca, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo, porque ele sabe que a gente se comunica, que a gente se conversa. E eu falo, a importância da gente se proteger o nosso time. Então, se alguém falar de você, cara, vem cá, quero conversar, nós 3. É um princípio bíblico. Lógico. Né? É um princípio bíblico e que nos ajuda muito no dia a dia. Que bacana. Eu acho interessante você dar esse seu testemunho, porque às vezes as pessoas... Porque hoje em dia a gente tem muitas conferências, muitos eventos, né? Tem muitas situações, assim... Enfim, acho importante essa cultura do aprendizado e tal. Mas muitas vezes você vai em alguns lugares que você só escuta, ouve, e muitas vezes não tem como você colocar em prática. Sim. E uma das grandes questões, assim, do Summit, e que eles até deixam isso bem claro, que não é apenas, assim, um evento. Ele é algo em movimento, né? Que você vai sair dali e na segunda-feira, porque o evento acontece sexta e sábado, na segunda-feira você já consegue aplicar, né? Exato. Eu até diria mais, hein, Gabriel? Pode falar, com certeza. É isso aí. O Zé falou sobre empresa, mas você quer ver, ó, você pega depois a gente vai falar sobre comunicação aqui, histórias e tudo mais, mas você é uma mãe. Você querendo ou não, porque tem gente que fala, não vou no Summit não, esse negócio é para líder empresarial. Isso. Não, por exemplo, você lidera lá na sua casa. Em um momento você lidera seus filhos, um momento você lidera alguma coisa que você tem que decidir. Você é um pai, você é um marido, enfim... Todos nós temos influência. E nós estamos nos influenciando mutuamente. Agora, a questão do Summit todos temos influência, mas a pergunta fica, como é que você tem usado essa influência? Isso. Como é que você pode melhorar na sua influência? Então, eu diria assim, que para lá de ser uma conferência de liderança, porque não é uma conferência para líderes da maneira que algumas pessoas entendem. Ele é sobre liderança. É sobre liderança. E liderança... no aspecto de influência. Todo mundo influencia alguém em algum momento. Como é que você está usando essa influência? Como é que você pode usar essa influência para criar um ambiente melhor dentro da sua casa, no lugar onde você trabalha, no seu jogo de futebol, né? Porque às vezes saem aquelas brigas do jogo de futebol, né? Não, isso não acontece. Não acontece. Não. Retiro o que eu disse. O nome do livro é A Linguagem Secreta do Carisma, Vanessa Van Edwards. Tinha esquecido só para trazer. Show. Então, e em todo momento você está influenciando. E você pode criar ambientes saudáveis através da sua influência, dentro da sua casa, dentro da sua empresa e até mesmo lá no meio do seu lazer. Você jogar um esporte, alguma coisa, você pode criar um ambiente diferente usando o quê? A sua influência. Tudo que acontece no Summit ajuda a pessoa a entender melhor essa sua influência e como usá-la positivamente. Show de bola. Bom, e eu queria trazer aqui um spoilerzinho agora, porque a gente vai ter a temporada 2025, que inclusive... nós já estamos aqui te convidando há algum tempo, mas queremos convidar ainda mais. Você não pode perder dias 4 e 5 de abril, sexta e sábado. Você vai ter aqui em Campo Grande a maior conferência sobre liderança do mundo, o Summit. E eu quero trazer uma palestra, depois também... Não, peraí. Agora, você me dá licença. Dá licença. Claro, eu é que vou fazer a pergunta, Gabriel. Bom. Porque você fez perguntas para o Zé Luiz. Zé Luiz é o grande Zé Luiz. Mas agora sou eu, minha vez. Eu vou pegar aqui... o cara pega minha cola e complica. Exatamente, peguei a sua cola. Quero ver se você sabe direitinho mesmo. Mas, Gabriel, eu sei que a gente vai dar assim... Vamos dar o spoiler completo, mas a gente vai fazer teasers. Nós vamos fazer uma provocação só para você perceber. Nós vamos ter uma palestra desse autor aqui, você que é bom de inglês, como é que chama o cara aqui? É Arthur, né? Se a gente fosse americanizar, Arthur C. Brooks. Que é isso, pro bom português, Arthur C. Brooks. E ele fala sobre felicidade. Afinal de contas, Gabriel, eu acho que as pessoas, porque ele fala isso na palestra dele, porque eu ouvi que essa é uma das palestras mais procuradas em Harvard. Show. E ele fala sobre felicidade. E muitas vezes a gente entende errado essa coisa de ter felicidade. Afinal de contas, o que é felicidade? É isso aí. Antes só de responder a pergunta, o tema do Summit desse ano, né, que é importante a gente citar, e tem muito a ver com essa palestra, sim. fala sobre
Desenhando o seu futuro. Desenhe seu futuro. Desenhe seu futuro. Esse é o tema. E qual que é a ideia por trás disso? Hoje a gente vive num mundo de muitas crises, né? Guerra, crises econômicas, políticas, etc. E muitas vezes o líder, ele próprio se vê no mundo assim, poxa, cara, com tanta dificuldade, com tantas coisas que nos trazem infelicidade, como que eu vou trazer para os meus liderados um futuro promissor? Como que eu vou desenhar esse futuro? Porque o grande papel do líder é tirar os liderados do ponto A e levar ao ponto B, certo? E o Arthur, ele fala sobre a felicidade. Como que você é feliz em um mundo infeliz? Né? Achei até muito interessante esse tema. Mais feliz em um mundo infeliz. Então, ele começa trazendo a primeira pergunta que ele falou que ele dá nas aulas dele lá em Harvard. Ele é um grande professor lá em Harvard. Parece que os alunos dele para esse ano são quase 150 alunos e tem uma lista de espera de mais de 700 alunos. Então é uma das, como você falou, uma das aulas mais procuradas em Harvard. Sim. E daí ele começa justamente falando o que é felicidade. A primeira coisa que ele fala o que é felicidade é que ela não é um sentimento. Então assim, você não sente, agora eu estou feliz. Da mesma forma, por exemplo, ele até cita essa analogia, quando você chega... Um amigo seu te chama lá pro churrasco na casa dele. Inclusive o Zé faz hora que não faz. Ô Zé, faz um salmãozinho. Um salmãozinho, que o Zé manja do salmãozinho, rapaz. Você abre a porta, você já sente o cheiro. Então, o cheiro lá do salmão lá do Zé, tal, você chega na casa dele, você começou já a sentir, puxa, que gostoso, né, que tá aqui e tal. Mas aquilo não é a mesma coisa de quando você come o salmão, certo? Aí quando você come... Aí quando você come, aí o negócio é... Real, né? real. Então, o cheiro ele é apenas um indício do churrasco, mas ele não é o churrasco em si. Então, a felicidade é quando você de fato começa a experimentar aquele momento que você tá comendo a carne. E daí, ele cita que a felicidade é uma combinação de 3 coisas. Eu vou falar aqui 2 coisas, porque a terceira você vai ter que ir no Summit pra descobrir. Aí, muito bom. Não é? Ou vocês acham que eu falo as 3 ou não? Não. Deixa o pessoal, né, Fala descobrir, 2. né? Vou falar 2, então. A primeira é diversão. Ele falou que é um componente muito importante dessa carne para ela ficar gostosa, desse churrasco. Para você ter felicidade, um dos componentes é a diversão. Vocês têm se divertido? Vocês têm tido diversão na vida? E a outra é a satisfação. E existe um terceiro componente, mas a gente vai deixar pro pessoal aí descobrir, mas é uma combinação desses 3 elementos. E daí a segunda pergunta é qual, pai? Então, eu vi aqui na sua cola aqui. Não, porque aqui pode a gente se preparou, poxa vida. A gente vem aqui preparado. Porque, tá bom, a gente ali vai ter uma definição melhor sobre o que é felicidade. Porque eu ouvi a palestra, Gabriel, e o que ele tenta mostrar é que às vezes a gente diz assim, vai falar sobre esse temazinho, felicidade. Você acha? Mas uma pessoa infeliz, ela produz o quê? Infelicidade. Ela não trabalha legal, não trabalha bacana. Pensa um funcionário lá na empresa do Zé, que é aquele cara que só fica com a cara fechada, um cara infeliz, sempre pra baixo, vai pedir qualquer coisa. Um cara desse não produz, né? Exato. Agora, então, mas aí a pergunta é, tá bom, eu vou lá ao Summit e fico sabendo exatamente que a felicidade é uma combinação de 3 coisas. 3 fatores, isso. 3 fatores. Mas assim, Gabriel, como alcançar essa felicidade? Essa é a grande questão. É aí que tá. E isso existe ciência por trás. Foi uma pesquisa que eles fizeram, que quase como em tudo na vida, a felicidade você se alcança ela através de hábitos. E daí ele traz aqui 4 hábitos que pessoas felizes têm. Quais são eles? O primeiro hábito é fé. Ó, liderando com fé. A gente tá no caminho, hein, meu? Olha aí. Ó. Então, acertamos. A fé, e daí, dependente aqui, ele não traz a questão da igreja A, da igreja B, mas daquilo que você acredita. A fé, ela é muito importante, você tem que ter o hábito da fé. O outro hábito, família. Você tem valorizado a sua família, você tem estado com a sua família, você tem cultivado a sua família. Terceiro hábito, amigos. Os amigos são muito importantes, você ter amizades para você ser feliz. E o quarto hábito é o seu trabalho. Mas trabalhos que signifiquem algo, né? Significativos para você. Então, se você tiver esses 4 hábitos na sua vida, cultivar, ter a sua fé bem definida, valorizar a sua família, valorizar os seus amigos e ter um trabalho significante para você, você vai alcançar dessa maneira
a felicidade? Eu achei muito interessante isso, porque realmente é um tema que muitas vezes é vago, né? O que é felicidade? Como alcançar? Para mim, felicidade é uma coisa, para outro. E aqui eles, através da ciência, eles buscaram entender o que os números dizem. Cara, e olha que legal, achei, pegando um gancho do que vocês estão falando, a gente percebe que na vida tudo é disciplina, né? Se a gente tiver disciplina em fazer algumas coisas, porque a gente fala, né, que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E dentro desse tema felicidade, a gente percebe que a gente precisa se disciplinar a fazer algumas coisas, criar alguns hábitos. Sim. E eu acho que o Summit, ele starta em você, ele te dá insights para você falar, cara, eu preciso mudar nisso. Então, se para mim ser feliz eu preciso mudar meu hábito, eu preciso alterar isso. Então, isso começa... A motivação, ela é intrínseca, né? Ela é de dentro para fora. Você pode criar um ambiente motivacional. Legal. Mas você não motiva ninguém. Né? A motivação é você. Então, cara... Você vai lá, é o que você falou, o Summit é um processo, é um ecossistema vivo. Ele não é aquele congresso no final de semana. O final de semana é o start para o que vem dali para frente, até o outro, para que você seja renovado de Summit em Summit, mas não de ano a ano. Né? Você poder, no meio do processo, curtir o processo. Legal. Show é isso aí. E, Gabriel, eu assistindo essa palestra, eu vi que um dos componentes da felicidade é a satisfação. Porque uma pessoa insatisfeita, você insatisfeita. E mais uma vez eu vou repetir. A gente tá falando da liderança e eu quero, de novo, falar com você, sobre influência. Uma pessoa insatisfeita dentro de casa. A pessoa, sua esposa, você chega lá e ela tá insatisfeita, Zé. A grande dica. Sim. Vou dar um beijo pra minha princesa. Aê, já ganhou um beijo, já começou. Aí sim, já começou tô cultivando, Tá cultivando, tá plantando, né? Planta. O homem conhece. Chega lá, você vê, você fala, mas meu amor, você tá insatisfeita com alguma coisa? Porque dá aquele negócio. Sim. A pessoa... Muda até o semblante, né? Exatamente. A satisfação é, então, um componente da felicidade. Mas o que é satisfação? O que é a satisfação? É verdade. A gente disse lá no começo que existem 3 componentes da felicidade. O primeiro é a diversão, o segundo a satisfação e o terceiro vocês vão descobrir no Summit. A satisfação, ele é o componente, segundo o palestrante, mais humano da felicidade. Aquilo que tem de mais humano em você, nesses 3 componentes, para alcançar a felicidade, é a satisfação. E o que é essa satisfação? É aquela alegria que você tem depois de que você lutou muito para conquistar algo e você alcança aquele objetivo. Então você se sente o quê? Satisfeito. Fala, cara, puxa, por meu mérito eu fui lá, lutei, batalhei, por exemplo, para emagrecer. O cara lá faz um planejamento de 1 ano, ele quer perder tantos quilos, e ele, para emagrecer, ele precisa correr, tal, ele precisa fazer tal dieta, etc. Aí ele... Andar de bicicleta com o Zé, porque o Zé anda muitos quilômetros de bicicleta. É verdade, é verdade. Aí. E ele vai lá e conquista aquele objetivo, ele emagrece, cara. Sim. Tudo que ele planejou, ele foi e fez. Então ele se sente o quê? Satisfeito. E é interessante que ele também comenta que a satisfação não é algo que você guarda, assim. Você ficou uma vez satisfeito e pronto, agora você é satisfeito pro resto da vida, porque eu consegui uma vez ficar satisfeito. Por quê? Ela não é permanente na sua vida. Ela não é assim algo que você conquistou uma vez e pronto, agora eu vou viver satisfeito, né? Então, nós temos que parar de pensar, e daí ele alerta aqui, vou até dar uma coladinha aqui no texto, que parar de pensar que a satisfação virá por ter mais. E a gente vive num mundo assim, né, cara? Sim. Tudo você quer ter mais, você quer ter mais, você quer ter mais, tal. Mas, o que ele diz, termina dizendo assim, é que a satisfação, elas são todas as coisas que você já tem na sua vida, dividido por aquilo que você deseja ter. Isso é a satisfação. Então, ao invés de você, assim, só querer ter mais, valorize o que você já tem. Legal essa equação. É legal essa equação, né? Você tem que valorizar aquilo que você tem. Então, quando quiser menos, a satisfação aumentará. Quanto menos você quiser, sua satisfação aumentará porque você está valorizando aquilo que você já tem. Obviamente que todo mundo, né, quer melhorar em algum ponto, não é? Ele não está, obviamente, criticando essa questão. Mas não foque só em ter cada vez mais satisfação. Busque já também valorizar aquilo que você tem. Porque a gente não precisa ter tudo o que queremos, né? A todo instante, a todo momento, né? A gente precisa ter mais valor por aquilo que já temos. Legal, cara. Olha aí, ó. E tudo isso vai ser falado no Summit. Tudo isso e muito mais, e muito melhor explicado do que eu aqui. Eu só tô dando um spoiler aqui, uma palhinha aqui.
Então é muito, muito bacana. Mas eu sei também que o Zé deu uma pincelada e também viu e falou com você muito uma outra palestra que teremos no Summit, que é do Craig Groeschel, certo? O Craig Groeschel, Cara, ele normalmente ele faz as aberturas, né? Nosso champion global. Então, ele que faz aquela abertura e todos os summits eu compro todos os livros dele, cara, assim, porque... Zé, não é verdade que a gente fala assim, cara, como que o Craig Groeschel vai se superar? Cara, é demais. E aí ele vem com uma coisa melhor que a outra. Cara, mas ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele fala sobre ser um líder obcecado. E o que eu achei interessante, ele finaliza a palestra, eu vou finalizar com isso, que a gente, puxando o gancho no que o Ronaldo falou, ele falou assim, que se você líder sempre precisa de algo novo, nunca irá fazer algo grandioso. Olha que interessante. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, cara, quando às vezes alguém vem conversar comigo e fala, o que você está trabalhando? Ele fala, não, nada, nenhum projeto especial. Porque ele é tão obcecado por aquilo que ele foi chamado para fazer, e ele tem uma obsessão por aquilo, que ele fala, eu não preciso sempre ter algo novo, porque eu acho que esse negócio de sempre trazer algo novo, eu acho que puxa essa... E o Summit, ele é muito complementar, né, cara? As palestras são complementares. Hoje as coisas estão assim, né? A gente sempre... O Reels é rapidinho, e rapidinho você já muda, você... Aquela dopamina barata, aquela dopamina barata, e você sempre tem que estar se estimulando com coisas novas. E eu achei legal, que ele diz que se você, líder, precisa de algo novo, você nunca vai fazer algo grandioso, porque você sempre vai estar... Você nunca vai finalizar um grande projeto. Você sempre vai estar trabalhando em projetinhos novos, porque agora o momento é podcast. Então vamos gravar podcast. Não, agora é audiocast. Não, vamos gravar audiocast. E você nunca foca, e você percebe que aquelas pessoas que têm um grande projeto são aquelas que estão perseverando faz muito tempo. Que estão ali, ó, batendo até conquistar, né? Eu achei muito interessante. Não sei se você quer comentar algo sobre isso ou não. Quando você estava falando, Zé, sobre ser obcecado e essa questão do novo, você pode até usar ferramentas novas. Sim, exato. Mas você tem um propósito que... Isso a gente vê muito bem na vida do Craig Groeschel. Muito bem falado, Zé. Ele tem o YouVersion, né? Que é a Bible App, né? Que é o aplicativo da Bíblia. E eles têm um projeto. Ele já está instalado em 500 milhões de celulares. E eles têm um projeto de alcançar 1 bilhão, cara. Até o final do ano, até o ano que vem, 1 bilhão de aplicativos baixados. Cara, é 1/7 da Terra, cara. Se a gente pensar, é gigantesco o projeto desse cara, né? E eu achei legal também que ele fala muito sobre essa questão de obsessão. E uma frase que ele usou: todas as forças da sociedade condicionam você à conformidade. E a conformidade é o caminho mais rápido para a mediocridade. Então ele vai falar muito sobre não ser um líder mediano, não ser um líder medíocre, não no sentido mal da palavra, mas ser um líder mediano, né? Pare de ser um líder mediano. Ele estava falando sobre as forças da sociedade, né? O que acontece durante o dia a dia condiciona você para ser um líder conformado. Ele falou que um líder conformado é um líder medíocre. É um caminho mais rápido para a mediocridade. E aí ele usa, né? Ele puxa esse gancho que a média nunca mudou o mundo. E aí ele usa uma analogia que eu acho legal, e você vai ver lá no Summit, do caranguejo, que tem vários caranguejos na panela, ele usa essa analogia. E um caranguejo, de repente, vira para os outros e fala assim, eu não vou ser mais comida de humano. E ele tenta sair da panela. Só que o que acontece? Os outros caranguejos sempre puxam ele para baixo. Então, o que ele quis dizer? Quando você tem um projeto que talvez Deus colocou no seu coração, ou às vezes você tenha obcecado por um projeto específico, muitas vezes tem pessoas que você vai conversar e vai falar assim, ô Gabriel, aterriça, cara, porque você não vai conseguir fazer isso. Né? Então... E esse é o tipo de líder que a gente não deve ser. Né? Porque se Deus colocou algo no teu coração, um projeto, cara, vai a fundo. Porque é só Deus que está sabendo. Se Deus te deu a visão, vai e executa. Então eu achei legal, cara. A média nunca mudou o mundo. E ele fala, né, que a grandeza nasce nos extremos. Permissão para se obcecar. E ele fala, né, que talvez você não goste dessa palestra. E eu estou te dando permissão para se obcecar. Para ser obcecado por um projeto. Para ser obcecado porque líderes... que não são medíocres mudam o mundo. Então, assim, cara, tem muita... outra coisa que ele falou, que a apatia dá desculpas. A obsessão encontra um jeito. Olha aí, legal. Cara, a apatia dá desculpas, a obsessão encontra o jeito. Então, se a gente olhar para dentro, né, da nossa vida, da nossa liderança, né, como fazer para não estar na média?
Acho que a resposta é uma pergunta de 1 milhão, né? Para todos os líderes, para você que nos assiste e para todas as pessoas que lideram algum projeto ou alguma coisa. Como não ser medíocre, cara? Como elevar o nível do meu time, da minha equipe, daqueles que estão abaixo de nós, né? Para que a gente não seja, como o John Maxwell fala, o líder tampa, né? Mas para que a gente seja um trampolim, né? Que a gente seja um líder trampolim, ou seja, que projetemos os nossos liderados para ser melhores que nós, né? Então, assim, cara, o Craig Groeschel é uma palestra imperdível, é a primeira palestra do The Global Leadership Summit, que você vai assistir dia 4 de abril, próximo dia 4 de abril. Se você estiver conosco, a gente está convidando você para estar lá, você vai ver essa palestra que tem tudo a ver com você se tornar um líder melhor e não um líder medíocre. Boa. Show de bola. E é isso aí, pai. Infelizmente o nosso tempo tá correndo. Corre. Meu Deus. Então a gente precisa aqui ir pros finalmente. Eu não sei se vocês têm mais algumas coisas para falar, mas eu queria ir finalizando e trazer dicas práticas aí pro pessoal poder, assim, fazer ali o Summit, como que vocês, obviamente a gente já falou, né, durante todo aqui o podcast, o que o Zé faz na empresa dele, a gente trouxe aqui exemplos de palestras que tem no Summit. Minha colinha. E então, assim, vamos para aquelas perguntas mais práticas, assim, qual que é a importância, pai, que você diria, durante todo esse tempo, você aí participando do Summit, que eu acho que é muito importante. Inclusive, a gente já trouxe aqui pessoas que falam sobre comunicação e a liderança, ela traz muito esse desafio da comunicação, né? Para você ser um bom líder, você tem que saber comunicar. Como que você conta uma história que conecte as pessoas? Aí, ó. Aliás, essa é uma palestra da Kindra Hall. Olha aí, não sei se eu falei certo, mas quase. Eu devo tem uns nomes diferentes lá, rapaz. Kindra. Que é no mundo todo, aí, né? Ó. Eu vou começar contando algo aqui como que a história das pessoas, elas conectam as pessoas. Uma vez, Gabriel, não tem a ver, mas tem a ver com a palestra. Uma vez fui a um velório, sabe? Sou pastor, né, Gabriel? Sim. Tô sabendo. E, rapaz, pensa um momento difícil de você falar alguma coisa, de você se comunicar. É um velório, porque é uma perda, assim, né? É difícil. E se você perdeu alguém, você me desculpa até contar uma história parecida, mas quem sabe sirva até de consolo para você aí. Uma vez eu cheguei a um velório e tinha uma moça que ela tinha perdido o pai e ela estava assim muito, muito, muito insatisfeita e por isso infeliz. E ela... Quando eu cheguei, os familiares até me avisaram. Falaram, cuidado com você aborda, porque ela pode ser um pouquinho direta, né? Às vezes até grossa, elas disseram. Porque, assim, tá muito difícil para ela, ela não tá aceitando muito a morte do pai dela. Eu sentei do lado daquela moça e falei assim, puxa, esse aqui é um momento difícil, né? Rapaz, ela virou para mim assim, falou, por quê? Como que você sabe? Você já perdeu seu pai, por acaso? Aí eu falei, eu tinha perdido meu pai. Eu falei assim, já perdi meu pai, sim. Inclusive não faz muito tempo. Ela falou, e como foi para você? Aí eu comecei a contar uma história para ela, como foi minha relação com meu pai, milagre que Deus tinha feito inicialmente na vida dele, que ele deu oportunidade para a gente conviver com meu pai mais tempo, e depois ele veio falecer. Olha, essa moça, ela se desarmou. E até desceram lágrimas assim, e eu percebi que a minha história se conectou com a história dela. Uma das palestras do Summit, que eu acho que por isso você... Olha, se fosse... As palestras que vocês já citaram, já valia a pena o Summit. Se fosse para assistir só uma dessas, se fosse assistir só a Kindra Hall, para ela falar sobre... Ela disse que até a grande função dela... olha, gente, é sensacional essa palestra. Ela disse que é contadora de história profissional. Você já viu essa profissão? Ela fala, e ela conta assim, fui eu que inventei. Porque assim, ela mostra como é que quando você conta uma história, você se conecta com a outra pessoa que tem uma história parecida, você entendeu? Então, o Summit vai justamente mostrar para você como é que você conta uma boa história para se conectar às pessoas, Gabriel. Bom, show de bola. E ela fala aí quais são os elementos
que uma boa história precisa conter? Ah, sim. Só quem for ao Summit que vai saber, Gabriel. É mesmo, é? Não, mas vamos fazer igual você fez, Vamos, Gabriel. dá uma palhinha. Olha, uma história que conecta as pessoas, ela tem valores. Porque todos nós temos os nossos valores. Quando você conta uma história que tem valor, as pessoas se conectam por causa dos valores. Uma história tem pessoas. As pessoas que você fala sobre elas têm também uma história. Que cada história de uma pessoa que entra nessa história pode conectar com uma história de vida. Então, ela é valores e pessoas. E tem um outro ingrediente também. Mas aí Vai Você vai saber lá no descobrir lá Summit. no você vai Global descobrir Leadership Summit. lá no Summit, porque realmente as histórias, elas realmente têm um poder muito grande. Aliás, hoje a gente ouve muito falar da tal da narrativa. Narrativa. Hoje o Brasil é cheio disso, né? Porque as pessoas falam, não, isso aí é narrativa, é fake news, você está Fake news. inventando isso daí. Às vezes, cara, uma narrativa ela é tão boa, que mesmo você sabendo que não é muito verdade, você fala, será que não é verdade mesmo? Você saber contar uma história convence pessoas também. Com certeza. É isso aí. Show de bola, hein? Sensacional. Agora quem não for no Summit ou tá doidão ou não prestou atenção aqui. Não né? prestou atenção. É, Ô, Gabriel, ó, assim, ó, você quer ver uma coisa? Desculpa, eu tô empolgado com essa palestra. Que isso, pô. Uma coisa assim que eu vejo. Você que manda. Você já viu que contar história faz parte da vida da gente desde quando a gente é criança? Verdade. Até hoje, o meu filho Felipe, ele tem a Luísa, fez 7 aninhos a Luísa esse tempo. E sabe o que a Luísa gosta de ouvir antes de dormir? História. História. A Manuela vai querer que você conte histórias pra ela, cara. Sim, sim. Você entendeu? Você já tem que começar a preparar o seu repertório. Eu já prego pra ela. Às vezes ela dorme. Você já tentou passar um sermão na sua filha, Zé? Sim. Não, puxa, não funciona, porque aí você começa, introdução, item 1, item 2, ela... Mas se você começar assim e falar, filha, quando eu tinha a sua idade, eu passei... Ela, opa, peraí. Meu pai já teve a minha idade? Porque Porque ela acha que a gente já cresceu, já tá grande, né? Nossa. Você se conecta com ela, né? Exato. Ela- Exatamente. Você começa... E outra, histórias, Gabriel, elas desenvolvem nossa imaginação. Uhum. Eu tenho certeza que quando eu comecei contando a história lá atrás que eu falei do velório, muitos de vocês começaram a imaginar, é mesmo, velório, difícil, puxa, aquela pessoa foi naquele velório, ela chorou. Ela desenvolve uma imaginação em você. Sim. E isso faz você refletir melhor. Então, você quer saber como contar uma boa história para conectar você às pessoas, inclusive até na hora da venda, Zé. Você quer vender Sim, sim. a sua empresa. Aham. Você sabe que às vezes você falando, ó, aí você começa a dar estatística, a pessoa fala. Agora, se você conta uma história, olha, eu tenho um cliente que ele estava assim, assim, parecia você aqui, a pessoa, pá, deixa eu ouvir essa história aí. Sim. E ela já começa a imaginar. E quando você desenvolve a imaginação, você se conecta àquela pessoa e diz assim, ó, eu tenho a resposta para que essa história tenha um final feliz. Final feliz. Mas, não, quem Faz toda não a for no diferença. Summit, perdeu. É verdade, é verdade. Então, convidamos você. Inclusive, a gente vai colocar aqui um QR Code para as pessoas acessarem e já caírem direto lá na inscrição, para você não perder a inscrição do Summit. Faça, é um valor acessível por tudo que o evento entrega. Tenho certeza, sim, que se tem aqui em Campo Grande, são pouquíssimos que entrega a qualidade de conteúdo do Summit. Assim, todos os palestrantes são autores best-sellers, são pessoas que realmente entendem do que falam, vivem isso, e se eu fosse você, eu não perdia. Mas deixa pra gente aí sua mensagem final, seu Instagram, seu arroba, onde que a galera te encontra. Fica à Legal, cara. vontade. Bom, meu Instagram, acho que eu já passei, @Zé Luiz com Z, Charbel. É hoje a minha principal rede social, né, que a gente usa bastante. E ali a gente divulga bastante, enfim, informações na área de liderança também. Os arrobas das empresas. @JCharbelServicos, né? Servicos, boa. @JCharbelServicos. Você vai poder encontrar a nossa empresa lá e tudo que a gente oferece de facilities e terceirização e fornecimento de mão de obra, tudo que você precisa para o seu negócio, empresa, condomínio, a gente atende.
E, cara, eu tinha até uma pergunta no script aqui, né? Eu não sei se você ainda vai fazer, mas... Não, manda ver. Quais conselhos você daria para líderes que querem alinhar fé e propósito? E eu acredito que eu finalizo com a minha mensagem com relação ao propósito. Boa. Eu acredito que o propósito, cara, ele está muito relacionado com aquilo que a gente deseja fazer e ser, né? É a busca de todo ser humano. A gente olhar, qual é o propósito que eu nasci? Para que eu vim aqui? O que eu vim fazer? Para que eu existo? Exato, para que eu existo? Isso é uma pergunta que realmente existe uma grande interrogação no nosso coração em relação a isso. Então, descobrir o nosso propósito, eu acho que é a missão da nossa vida, né? Nosso propósito, meu propósito é gerar valor na vida das pessoas, é pregar o evangelho, é externar o reino de Deus através da minha vida, através da minha empresa. Então, é o nosso propósito de vida, cara. É o que a gente tem que buscar. Então, você como líder dentro do Summit, talvez você lá descubra o teu propósito de vida. Talvez lá você encontre realmente essa resposta que você tem buscado, né? Então, se capacite, treine, busque ser um líder melhor, porque quando um líder melhora, todos ao seu redor melhoram. Sensacional, inclusive você falando, o Arthur fala na palestra que eu trouxe aqui sobre felicidade, ele fala assim, ó, que se uma pessoa conseguir responder 2 perguntas, ela vai estar muito bem e vai estar melhor que muita gente. Que é a primeira pergunta: por que você existe? Por que você está nesse mundo? Assim? Por que você existe? E a segunda: por quem você estaria ou pelo que você estaria disposto a morrer hoje? Se você souber essas 2 perguntas, provavelmente você está muito mais perto da felicidade. Mas vai lá, pai, e você? E quais são suas mensagens finais? Eu penso que quando a gente fala de liderando com fé, que tem tudo a ver com o Summit, eu acho que para você desenvolver, eu vou pegar um pouco do que cada um de vocês falaram. Não existe possibilidade de você cumprir com esse seu propósito de vida sem fé. Você precisa acreditar nisso. A pessoa que deixa de acreditar, ela vai deixar de realizar. Por isso que na palestra do Arthur, ele fala que é um dos elementos de você alcançar a felicidade é você ter fé. E eu queria terminar dizendo assim, tenha fé. Como nós aqui do Liderando com Fé somos cristãos que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eu desafiaria você a olhar um pouco mais para Jesus e você acreditar em Jesus. Sabe por quê? Todos nós que estamos falando aqui, nós encontramos o nosso propósito de vida verdadeiro a partir do momento que nós nos encontramos, não com uma religião, com uma porção de regrinhas e normas e ritos e mitos. Nós encontramos o nosso propósito de vida quando nós nos encontramos com Jesus. E eu faço um apelo para você aí, não sei onde você está, nós estamos contando a nossa história aqui, eu estou contando a minha história de transformação de vida, como eu encontrei meu propósito. Isso é uma história que traz valor, que traz uma pessoa que é Jesus, e eu convido você a parar um pouquinho onde você está e perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor me ama? Qual é o teu propósito para a minha vida? Tenho certeza que aquele que morreu por você numa cruz vai ter a maior satisfação, alegria em mostrar você qual o seu verdadeiro propósito de vida. Show de bola, sensacional. É isso aí. É que nem aquela história lá, já que você falou de história, aí, só mais um pouquinho pra gente ir embora. A diferença do líder milionário e do líder bilionário, vocês já ouviram essa história? Não. O líder milionário, ele era um bom líder. Aí diz que tinha um jornalista que ele foi descobrir qual que era a diferença do milionário pro bilionário. Aí ele foi passar um dia com esses caras. Aí diz que o líder milionário, ele é aquele cara que ele chegou cedo, o cara chegou lá, o jornalista vendo a vida dele, o cara acordava às 5 horas da manhã, fazia a banheira de gelo dele, já fazia ali o exercício dele, já comia os ovos, as frutas dele e tal. Aí ele chegava lá na empresa dele, chegava primeiro que todo mundo, ele praticamente abria a empresa dele, ele já tinha toda a agenda dele pré-definida. Aí ele entrou numa
os caras chamam de call, né? Entrou numa videochamada, ele falou em 3 línguas diferentes. Pra ele ir pra empresa, esqueci de contar, ele foi de helicóptero. Aí ele foi e tal, e ele passou lá na empresa dele. Aí, no meio da ligação, o presidente ligou pra ele atendeu o cara. Enfim, o cara era sensacional. Ele voltou de helicóptero, aí depois de noite ele foi passear com a esposa dele num carrão tal, top. Esse era o líder milionário. Poxa, um cara fera, né? O jornalista ficou impressionado. Aí o líder bilionário. Quando ele chega na casa do cara, ele chega assim, tem uma mesa posta, com ovos, frutas, sucos diferentes. E daí o líder bilionário fala pro jornalista, sente-se aí, coma comigo. Aí ele fala, nossa, né? Ele já se sente constrangido, né? Chegar ali, senta, come. Aí diz que ele chega na garagem, assim, do cara, pra eles irem pro trabalho. Tem lá muitos carros, assim, só carrões. Uhum. Aí o cara dá a chave, ó, qual que você gosta aqui? Pergunta pro jornalista. Qual que você gosta? Eu gosto muito daquele. Vamos naquele? Então vamos. Toma a chave aí e vai dirigindo pra gente. Aí ele vai dirigindo, vai até o trabalho. Aí diz que quando ele chega no trabalho, toda a equipe tá esperando eles chegarem. E todo mundo começa a aplaudir o jornalista, inclusive ele. E falar que ele é bem-vindo ali. E daí eles começam a apresentar a empresa. Aí depois vem um momento de uma grande reunião que esse cara tem, que o líder tem. E ele apresenta para os seus diretores ali aquele jornalista. E eles começam a perguntar sobre a vida do jornalista, perguntar o que ele fazia, quem ele era, pedir a opinião dele para a decisão. E por último, para a gente ir fechando, chegou mais pro final do dia, assim, aquele líder sabia que aquele cara era jornalista, obviamente, e ele tinha descoberto que um dos grandes, assim, mentores dele na profissão era um outro grande jornalista que aquele líder tinha contato. Aí o que aquele líder fez? Cara, sabendo disso, eu vou chamar esse jornalista para eles se conhecerem, né? Os 2 jornalistas. E aquele jornalista estava acompanhando ele, ficou muito feliz de conhecer, né? Aquele mentor dele de profissão e tal. Enfim, para resumir. Chega no outro dia lá no jornal, os caras perguntam, e aí, o que você achou, tal? O cara falou, não, o líder milionário, ele é sensacional, cara. Cara, assim, pô, show de bola, um cara que realmente cuida dos seus liderados, tem horário, tem disciplina. Agora, o líder bilionário, ele me fez sentir um grande líder. Ele me fez sentir uma grande pessoa. Ele me fez sentir o que era ter uma vida bilionária. E daí ele complementa dizendo que essa é a diferença, né, de um líder extraordinário para um bom líder. Um líder extraordinário é aquele que leva você, né, para aquele ponto, como a gente sempre fala, né, do ponto A pro ponto B, e faz você se sentir um líder melhor do que ele e se sentir um excelente líder, né? Legal, né? Show de bola. Legal. Quer dizer que, então, eu aprendi aí que o líder milionário, ele mostra pra pessoa o quanto que ele é importante. Isso. E o bilionário mostra pra outra pessoa o quanto que ela é importante. Que legal. Show de bola. Show de bola. É isso, gente. Nos vemos aí, então, no próximo episódio. Não esqueça de se inscrever. Se você curtiu esse episódio, dá um like aí, comenta o que você achou, compartilha aí com a galera. E é isso. Fechou? Fechou. Tamo junto? Tamo Zé, junto. Sim. Brigadão, viu? pessoal. Zé, valeu, Tamo hein? junto. Foi lindo, hein? Foi lindo. Foi demais. Valeu. E a gente espera todo mundo aonde? Nos encontramos dia Global 4 Leadership Summit. no The Global Leadership Summit. Abração, até mais. Tchau, tchau. Pare um minuto e pense. Se você pudesse desenhar seu futuro, como ele seria? Se você pudesse projetar um amanhã onde você não estivesse mais preso, esgotado, ignorado, como você se sentiria? Sua capacidade de elevar o nível da sua liderança, de ir do caos à clareza e de dar vida ao amanhã é multiplicada quando você está equipado. O Global Leadership Summit é onde líderes se reúnem para aprender mais uns com os outros, construir responsabilidade, ser equipados para enfrentar os desafios de liderança do futuro. É mais do que um evento. É uma comunidade onde a grandeza é construída. Pare um minuto. E então, dê um passo que o capacite a desenhar seu futuro. Este podcast é um oferecimento. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados.